Sejam bem-vindos. A maioria espero que a gente seja da região ou daqui das proximidades. Aqueles que são do interior vão conhecer um pouco da proposta e tentar aplicá-la e levá-la às suas regiões. Então, eu te agradeço a presença de todos. Vocês me ouvem bem? Tá ok? Se precisar, os cards do microfone, que eu não estou vendo diferença entre todos. Como a Jana colocou, estou como coordenador de recuperação ambiental, iniciei os trabalhos no final do ano passado, no começo deste ano. A equipe técnica que participou da construção do chamamento de Santa Catarina é a equipe da Superintendência do Rio de Minas Gerais, junto com a equipe da coordenação em Brasília. Uniram-se esforços para construir uma proposta que atendesse a uma demanda fruto de uma ação judicial que o IBAMA figurou como réu. Essa ação foi implementada pelo Instituto Socioambiental, de Maranhão do Ministério Público Federal, e para dar resposta a esta ação, a proposta de chamamento público foi criada visando a recuperação ambiental, recuperação de vegetação nativa em alguns territórios prioritários. E hoje nós vamos falar uma breve passagem do conteúdo do chamamento. E na segunda parte, haverá um espaço de fala para aqueles que são do território, são aqueles que indicaram as áreas para recuperação e vão apresentar uma expectativa de projetos para estas áreas. Por gentileza, por favor. Então, como foi colocado já no início da abertura, qual que é o objetivo do chamamento? O objetivo do chamamento está claro, é a restauração da vegetação nativa em áreas de domínio das florestas umbrófila-mista e densa, no estado de Santa Catarina, e com ênfase no incremento da população de 4 espécies-alvo. Araucária, que incluía canela preta e xaxim, espécies tidas por ameaçadas e que no passado houve autorização de exploração por parte da instituição. Por isso, a presença dessas 4 espécies, a presença dessas 4 espécies nas propostas de projeto é fundamental para a apreciação da proposta apresentada. Tá? Então, a proposta apresentada deve visar estas espécies-alvo. O plantio dessas espécies-alvo. Somente elas? Não, mas toda a estrutura ecológica que dá suporte a estas espécies-alvo. Elas não ocorrem isoladas na natureza, elas ocorrem dentro de... Elas coexistem junto com outras espécies vegetais. Então, os plantios ou as propostas de recuperação óbvio devem prever também essas espécies que coabitam sem perder de vista o alvo, as espécies-alvo do chamamento. Por favor. Mas como vamos realizar isso? Ora, aventou-se, para atendimento da decisão judicial, utilizar o Estatuto da Conversão de Multas Ambientais. A conversão de multas ambientais, ela foi aplicada no IBAMA até meados de 2012 de uma maneira. Esta maneira foi interrompida e houve uma nova tratativa de reformulação da política de conversão de multas em 2017 e 2018. Essa nova política de implementação da conversão de multa, ela veio com o Decreto 9179, regulamentando esse dispositivo da Lei 9.605, o artigo 72, em que a multa simples pode ser convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente. Ou seja, aquela infração administrativa aplicada pelo IBAMA no exercício do seu poder de polícia pode, é um caráter discricionário da administração, ser convertida em uma obrigação de fazer, em um serviço ambiental. O rol de serviços ambientais, o próprio decreto detalha quais são os serviços ambientais, em que a recuperação ambiental figura como um dos primeiros destes serviços. Né? Então, a partir desse estatuto, nós vamos fazer esse uso desse estatuto para fomentar as ações de recuperação ambiental no âmbito do chamamento de Santa Catarina. As modalidades de conversão foram definidas de 2 maneiras, direta e indireta. A indireta, a instituição seleciona os projetos e oferece ao administrado, que detém a infração, os projetos previamente chancelados e selecionados pela instituição para que ele faça adesão
por meio de depósito, e o terceiro execute, uma instituição não governamental execute. Por gentileza, próximo. Então, o decreto de regulamento, o decreto 929, que alterou o 6514, ele traz em seu artigo 140. Os órgãos federais de que trata esta sessão poderão realizar chamadas públicas para selecionar projetos apresentados por órgãos e entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos. Órgãos públicos ou instituições privadas sem fins lucrativos. Para execução de serviços de que trata o artigo 140 em áreas públicas ou privadas. Ou seja, se a área do serviço ambiental vai ser prestado, se a área pública ou privada, o decreto nos dá essa margem, nos dá essa abertura. Ele condiciona apenas a característica jurídica, a personalidade jurídica do proponente, de quem vai propor projetos, limitando a instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos. As chamadas previstas no caput poderiam ser realizadas de forma conjunta pelos órgãos federais de que trata a apresentação. No caso, IBAMA ou ICMBio, conjuntamente poderiam realizar uma chamada pública. O chamamento número 2 de Santa Catarina caracteriza ou materializa uma chamada pública prevista no âmbito deste dispositivo. Tá? O chamamento de Santa Catarina materializa este dispositivo, voltado para uma personalidade, instituições privadas sem fins lucrativos. Vamos definir isso, por favor. A definição, ora, já que há o chamamento, percebam, a conversão de multa, ela administra um recurso que não é do IBAMA, é um recurso do autuado. O IBAMA vai indicar ao autuado que converta a sua multa para um determinado projeto. Então é um recurso privado em que o IBAMA faz a interlocução para a execução daquele recurso, deste valor financeiro objeto de uma infração. É um recurso privado. Né? E ele selecionará uma instituição do terceiro setor para implementar um serviço ambiental. Aquele recurso privado precisa virar um serviço ambiental. Logo, ele não pode virar um lucro, ter lucro a partir da implementação. Não pode virar lucro. Então, por enquanto, trataremos com instituições não governamentais, porque não tem essa finalidade. Então, qual que é a legislação que indica que nós, autarquia federal, nos relacionemos com o terceiro setor? Qual que é a legislação federal que me permite criar acordos de cooperação com instituições do terceiro setor para executar uma ação que para nós é necessária e prioritária? A Lei 13.019 de 2014, que é o marco regulatório do terceiro setor. Muitos de vocês devem conhecer ou se familiarizar. E todo o chamamento, então, foi construído em cima deste marco regulatório. Inclusive, o chamamento é uma das modalidades descritas nesta lei. Tá? A nossa relação com as prefeituras é regida por uma outra lei, é um vínculo orçamentário. O recurso, como não é recurso orçamentário para tratar com órgãos públicos, é um recurso privado, gerir este recurso que é privado nos condiciona a observar os critérios estabelecidos neste regramento. E este regramento define o que são organizações da sociedade civil passíveis de serem beneficiadas ou proponentes no âmbito desse projeto. Item A, entidade privada sem fins lucrativos, que não distribui entre seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores, terceiros, eventuais resultados, obras, excedentes, etc. Sociedades corporativas previstas na 9867, organizações religiosas que se dediquem à atividade ou projetos de interesse público. Então, lendo esse dispositivo, vocês vão verificar quais são as modalidades de proponente que são relevantes para este chamamento. Ou seja, instituições sem fins lucrativos, e aí a gente enquadra não só organizações não governamentais, como associações rurais, cooperativas, enfim. Como saber? Essa daqui é uma figura que extraí de uma cartilha do atual Ministério da Economia,
que indica lá. Então, mas como saber qual instituição está apta? Há um rol de 5 perguntas que a gente pode responder. Ser uma instituição privada, ou seja, estamos tratando de instituições privadas, não órgãos públicos. Não é um órgão público. O órgão público não está apto para esse chamamento. As prefeituras não estão aptas para esse chamamento, desde o primeiro momento, na qualidade de proponente. Então, o primeiro critério, ser privado. Segundo, não ter fins lucrativos. Terceiro, estar legalmente instituída, tendo CNPJ no registro. Ser capaz de administrar suas próprias atividades, ou seja, ter capacidade técnica e financeira para implementar suas próprias atividades, as atividades de sua natureza. Ter participação voluntária. Atendendo este rol de 5 itens, é uma instituição que está apta a propor. Mas, próximo, por favor, a gente entende que é um caráter obrigatório estar habilitado para a finalidade de recuperação ambiental. Então, não é qualquer segmento de organização não governamental. Ela tem que ter em seu regime estatutário, tem que ter em sua experiência de atuação, a atuação em recuperação ambiental, a atuação na área de meio ambiente. São instituições com expertise na matéria, no assunto, que são aquelas habilitadas a serem proponentes. Os critérios de habilitação é uma etapa do chamamento. Uma vez apresentadas as propostas, a gente vai detalhar como apresentá-las, o que deve ter cada proposta apresentada. Nós teremos um critério de habilitação, que olha para a questão documental da instituição não governamental instituída. Se ela atende ou não a estes 3 critérios básicos, esses 3 critérios fundamentais. Se houve envio do projeto, se o enquadramento da instituição proponente na categoria elegível é passível de apoio, indicando documentos comprobatórios da instituição se encontra legalmente instituído, e o cartão de CNPJ junto ao RC, e a sua fundação estatutária e regimental para atuar em meio ambiente em temas relacionados às ações socioambientais previstas neste chamamento público. Então, é um critério de habilitação. A instituição ela só está habilitada a propor se atender estes critérios básicos colocados dentro do chamamento. Mas apenas as organizações da sociedade civil? Apenas as organizações da sociedade civil como proponente? Sim. Mas é desejável para esse chamamento, é interessante para esse chamamento, que as instituições que desejam propor tenham uma aderência no território. Elas tenham representações ou proximidade com o público-alvo do chamamento. As pessoas que habitam as proximidades ou o território que receberá as ações de recuperação. Para isso, é desejável e é esperado o envolvimento com comunidades e povos tradicionais. É desejável que essas pessoas, que a instituição não governamental tenha este envolvimento com representantes do território, seja por meio de parcerias, seja como uma parte executora do projeto. E aí eu vou mostrar para vocês depois como cadastrar essas modalidades dentro do nosso sistema, dentro da nossa aplicação. Tá? Então é desejável que aquele que se propõe realizar projeto, para os territórios que foram indicados no chamamento, figurem dentro do seu rol de parceiros, prefeituras, associações locais, comunidades locais, parceiros que estão diretamente no local que receberá a intervenção, que receberá o projeto. É desejável isso. E é desejável que essas instituições atuem em rede para atingir os objetivos do chamamento. Ok? Mas como se deu a escolha das áreas? Como se deu a escolha das áreas? As áreas que se propõem no chamamento, o arquivo vetorial está na página do chamamento urbano, indicando a localização geográfica de cada uma dessas áreas. E a escolha se deu por parte desses grupos técnicos que fizeram um levantamento. A gente tem N espaços aqui passíveis de serem recuperados, com um potencial de recuperação, mas a seleção ela teve que ser de uma maneira clara e objetiva, considerando o caráter de continuidade daquela área como protegida, considerando a regularização fundiária daquela área.
não é? Então, esses filtros foram feitos por meio de um grupo de trabalho que observou se nestas áreas há, ou nessa proximidade, há ocorrência natural de pelo menos uma das 4 espécies, se as áreas são legalmente protegidas para garantir a continuidade de proteção, né, dessas espécies, estão priorizando terras indígenas, unidades de conservação federal e estadual, reservas legais em projetos de assentamento, etc. Assim, chegou-se a 5 grupos territoriais. 5 grupos territoriais, que somados chegam a 1.300 hectares de vegetação. Os grupos territoriais estão assim distribuídos. Grupo territorial, nós temos Curitibanos, Doutor Pedrinho, Rio Negrinho, Abelar Cruz e Passos de Maia. Ao acessarem o chamamento, vocês vão verificar onde estão essas unidades de recuperação. Pode passar, por favor? Aqui um exemplo de Doutor Pedrinho, em que as unidades de recuperação estão... Onde estão esses grupos territoriais? Olha essa. Grupo territorial, então, são subgrupos na região do PA Morro do Taió, no Parque Estadual Sassafrás. Parque Estadual? Oi? Reserva Biológica? Reserva Biológica Estadual Sassafrás. E o PA Águas Cristalinas. Então, essas áreas foram fornecidas a nós pelos parceiros, que indicaram essas áreas como áreas prioritárias dentro do seu território. O IBAM, parceiro, INCRA, FUNAI, outros parceiros que, junto com a equipe técnica aqui em Santa Catarina, fizeram a seleção dessas áreas. Okay? Agora, como propor projetos? Como apresentar projetos? Os projetos, uma breve pesquisa. Já acessaram esta página? Já tiveram acesso a esta página? Ótimo. Quem não teve, a página está Conversão de Mudas, tem um campo chamado CISPRO. Dentro do CISPRO há a possibilidade de apresentação de projetos. Tá? Abre-se a página de apresentação de projetos. O proponente é convidado a realizar um pré-cadastro. Realizando este pré-cadastro, ele está apto a preencher a sua proposta de projeto. Tá? Próximo. Qual é a estrutura do projeto a ser apresentado? Qual a estrutura do projeto a ser apresentado? A estrutura do projeto contém a identificação da proposta, a localização geográfica desta proposta, a caracterização ambiental da proposta, justificativa, um diagnóstico por município. Ao identificar a localização, você indica o grupo territorial do qual deseja se candidatar, apresenta uma justificativa e um diagnóstico com a informação de domínio público. Então, a informação que existe de domínio público serve para constituir este primeiro diagnóstico. O objetivo do projeto que deseja apresentar, a meta, e eu vou detalhar as metas. O chamamento possui 3 metas, cada meta um conjunto de etapas. No cadastro da meta, vocês indicarão a meta que se deseja atender, indicarão a metodologia que usarão ou adotarão para atingir aquela meta dentro da sua proposta, indicarão a metodologia e informação necessária para atingir a etapa daquela meta, quais os insumos necessários para atingir aquela meta. Existe uma outra possibilidade dentro do sistema, dentro da aplicação, que é a possibilidade de se criar um item de etapa, ou seja, para alguma etapa dentro das metas que se deseja atingir, eventualmente vocês veem a necessidade de subdividir a metodologia em um novo item, em itens de etapa distintos. Eu tenho um grupo territorial, este grupo territorial aborda chamamento e terra indígena. Unidade de conservação e terra indígena.
Então eu entendo que para atingir a meta, aliás, atingir a etapa de mobilização, a estratégia de mobilização por entorno de unidade de conservação é diferente da estratégia adotada para um grupo indígena. Ótimo. Então essa possibilidade de se dividir a etapa em itens de etapa é permitida no âmbito do chamamento. Voltando apenas na questão do grupo territorial que eu passei brevemente, e devo reforçar, cada um de vocês, aqueles que se propõem, podem aderir até 2 territórios, apresentando 5 territórios. Vocês podem aderir até 2 territórios. Cuidado em relação ao preenchimento do grupo territorial no ato da apresentação da proposta, porque o sistema ele não limita. Se você quiser preencher os 5, você preenche os 5, entendeu? Mas você só pode preencher 2. Isso é colocado dentro do chamamento como critério eliminatório. Preencheu 3, a proposta é considerada inapta. É um item que foi colocado lá como obrigatório e é uma cautela que é necessária. Aquele que aderir por um ou mais territórios se compromete a implementar em todas as unidades daquele território. Então você não implementa o projeto numa parcela, implementa em todas as unidades daquele território. Ok? Todas as unidades daquele território. Detalhando as metas, vocês apresentarão a meta, como eu disse, a etapa e os insumos necessários para atingir aquela meta, para executar aquela meta ou executar aquela etapa. Ali, para cada insumo necessário para a meta, haverá necessidade de se apresentar até 3 orçamentos. Quando o insumo selecionado para o uso do projeto for de maior valor, haverá um campo de justificativa. Para cada meta, vocês também terão que apresentar os riscos do projeto. No ato do cadastro dos valores, e aí tem um ponto interessante, que eventualmente, alguns das experiências passadas, o cadastro de, por exemplo, de um veículo. O indivíduo cadastrou um veículo que usaria ao longo de toda a vida útil do projeto. O projeto aqui é previsto de até 8 anos. E o veículo se iria fazer a aquisição na meta 1 e usaria ele até o final. Hoje você tem a possibilidade de informar o tempo de uso em meses de execução de uso daquele insumo, mas ele ainda é condicionado a uma meta. Então não necessariamente precisa lançar aquele veículo em todas as metas, senão o custo do projeto tende ao somar todos os usos de veículo em todas as metas, ele tende a jogar o custo do projeto lá nas alturas. Em relação ao cadastro de valores, embora seja uma proposta preliminar, peço um certo cuidado com o preenchimento dos itens necessários, né? Dos itens necessários para o projeto. Por que eu peço esse certo cuidado? Porque a arbitragem de valores prejudica a análise. A arbitragem de valores ou a exposição de valores não são reais ou que não visam o atendimento efetivo daquela meta ou são insuficientes para se atender àquela meta, é um critério que prejudica a análise. No ato da análise, ao se realizar a análise do projeto, esse é um item a ser avaliado. Se os valores estão coerentes, se os insumos apresentados são coerentes e suficientes para o atendimento daquela meta. Tudo bem nesse ponto? Em termos de coordenação técnica, coordenador geral, coordenador técnico e coordenador financeiro do projeto, essa equipe, uma vez definida e o projeto uma vez selecionado, os coordenadores técnicos serão convidados para uma capacitação mais detalhada sobre a execução dos projetos junto à instituição, é uma previsão do próprio chamamento. A apresentação das instituições, como eu disse, instituição proponente e instituição envolvida. A instituição proponente é aquela que propõe, vai apresentar então toda a sua documentação, estatuto e descrição, seu quadro técnico e sua infraestrutura existente. Isso tudo é apresentado no campo instituição proponente.
Todas aquelas instituições convidadas para serem parceiras ou atuarem em conjunto à instituição serão preenchidas no campo instituições envolvidas. Tá? E em instituições envolvidas, abre-se o leque, abre-se todas as oportunidades possíveis para todos aqueles que não são contemplados com a possibilidade de apresentar propostas. Então, instituições de ensino, prefeituras, empresas privadas que venham a contribuir de alguma forma no fornecimento de insumo ou na venda de insumos, podem ser engajadas como instituições envolvidas no projeto, além das comunidades e associações, etc. A consolidação orçamentária é o resumo do que foi cadastrado aqui, além das consolidações, né? De uma maneira geral. O projeto, a apresentação prevê a necessidade de se atender os itens de habilitação do anexo 1. Tá? Então, do anexo 1 do chamamento, vocês vão fazer o checklist do que deve ter. A informação do anexo 1 deve ser prestada aqui. Documentação complementar, itens de habilitação e o envio da proposta. Ao enviar a proposta, haverá uma mensagem dizendo, desejo enviar essa proposta, demanda também que você imprima aquele PDF, submeta a sua proposta via correio para o endereço do IBAMA sede. Por quê? Porque às vezes o sistema ainda está instável, né? Então nem sempre a informação, para que não haja um prejuízo mesmo para as instituições proponentes, a gente recebe esse físico, digitaliza esse físico e no futuro, na fase de habilitação, quando há necessidade de documentação complementar, nós agregaremos a esse projeto previamente apresentado. Tá? Então a gente recebe o físico, mas recebe também o digital. As análises vão olhar para o digital, se houver a necessidade de complementar com alguma informação, a gente recorre ao físico. Tá? Uma vez enviado o projeto ele não volta para a readequação. Tá? Uma vez enviado o projeto não volta para a readequação. Então não é possível de ficar corrigindo esse bate-volta. Próximo, por favor. Construção das metas. Me deram 10 minutos, eu vou acelerar um pouco mais, depois a gente tem um espaço maior para conversa. Para conversa, e aí qualquer ponto que passar corrido, a gente melhora nos nossos minutos de conversa. Como eu disse, a construção do projeto ela é dividida em 3 metas. Meta 1, meta 2, meta 3. Compõe a meta 1 o diagnóstico do meio físico, o diagnóstico socioeconômico e o projeto finalístico. Então, vocês têm que me responder como é que vocês vão atender a meta 1 com uma descrição clara do que se deseja, o que se espera fazer para atingir os resultados, para atingir as expectativas das etapas. Da etapa A da meta 1, que é diagnóstico do meio físico, da etapa B da meta 1, diagnóstico socioeconômico, e da etapa C, com a apresentação do projeto finalístico. A meta 2 é a implementação do projeto propriamente dito, que cabe a mobilização dos atores do território, a implementação ou fortalecimento de viveiros, a execução do projeto e a execução do projeto de plantio ou condição de regeneração, enfim, a depender da metodologia. Né? E a meta 3, que é a realização de monitoramento e manutenção das áreas implantadas. Tudo bem? Os recursos do projeto prevêem que a meta 2 pode consumir até 65% do valor do projeto. Então, certo que os 35 restantes seriam distribuídos entre meta 1 e meta 3. O prazo de implementação meta 1 e meta 2, 5 anos. De entrega de resultados, 5 anos. Então, em 5 anos, a gente tem que ter os resultados da meta 1 e da meta 2 para iniciar a meta 3 com previsão de pelo menos 3 anos de monitoramento e manutenção. A liberação de recurso para a meta seguinte só é realizada com a entrega e a aprovação dos produtos da meta 1. Tá? Então, discutir isso depois. Por favor, vamos detalhar um pouco as metas. Então, como eu disse, meta 1, diagnóstico e elaboração do projeto finalístico para restauração de nativas. Essa é a minha meta 1. E o que compõe
o diagnóstico. O que compõe a Meta 1? Compõe das seguintes etapas: informações sobre o diagnóstico do meio físico e os 4 principais componentes: hidrografia do território, morfologia do território, solo ou tipos de solo e o mapeamento de uso do solo, de uso e cobertura do solo em relação à vegetação dominante naquela região. Diagnóstico dos aspectos socioeconômicos em relação ao uso do solo, uso tradicional do solo, se há ou não unidades de produção de mudas e sementes, vou lá para cá, se há ou não unidades de produção de sementes e qual que é a população, características da população que habitam aquela área de recuperação. Então são esses itens. Em relação à produção de muda, como o João colocou no início, este é um projeto que tende a ter um caráter estruturante da recuperação ambiental de Santa Catarina. Ele tende a ter um caráter estruturante. Então, ao olhar este caráter, se não há uma linha de produção ou uma linha de atividade de produção de mudas, o projeto ele viabiliza a implementação dessas unidades ou reforma dessas unidades de produção de mudas, essa cadeia de produção de mudas e sementes, no entorno das áreas que serão beneficiadas pelo projeto. E como se foi bem citado, este é só o primeiro passo. A conversão de muda é uma política pública, que passa por algumas alterações, mas tende a ser uma política pública de longo prazo, uma política pública contínua. Próximo, por favor. As metas a serem apresentadas, a meta a ser apresentada, aí nós temos a etapa C, que é a elaboração do projeto finalístico de restauração para cada cenário, elaboração do projeto finalístico para a elaboração de cada cenário, a elaboração do projeto finalístico, a gente propõe que se considere cenários para se implementar aquele projeto. São 3 tipos de cenários. Citei o primeiro cenário, que são áreas com alto potencial de recuperação. Para cada cenário, a gente tem um conjunto de indicadores ou de indicadores com resultados esperados para 2 e 3 anos e 8 anos. O que a proposta deve nos apresentar é trazer valores para esses indicadores. Uma vez que os indicadores estão fixados. Tá? Os parâmetros estão estabelecidos por cenário. Isso tudo a proposta deve ser contemplada. Ainda que vocês não tenham um diagnóstico efetivo construído, o projeto deve trazer essa visão de cenários, ou proposta por cada tipo de cenário das unidades. Próximo, por favor. Os produtos esperados para serem entregues após a conclusão da Meta 1, a entrega ao IBAMA da base de dados de informação espacial produzida em relação àqueles itens de hidrografia, solo, etc., podendo ser obtidos a partir da necessidade do projeto de se produzir essa informação. Você pode utilizar-se de fontes de terceiros para obter essa informação. É importante que ela seja apresentada como um produto ao final da Meta 1. A entrega ao IBAMA do relatório de conclusão desta etapa e dos projetos finalísticos por unidade, aí com um detalhamento. Ao apresentar o projeto finalístico, certamente que isso já é uma etapa de execução, né? Ao apresentar o projeto finalístico, certamente lá no futuro, quando o projeto estiver sendo implementado, obviamente aqueles valores que vocês declararam aqui na apresentação da proposta podem sofrer ajustes. Não há problema, mas isso no ato da entrega do relatório, a instituição avaliará quais os ajustes necessários ou valores a serem corrigidos para as propostas que foram apresentadas. Por favor, próximo. A Meta 2 trata da implementação, eu vou passar brevemente, também dividido em 3 etapas, com a mobilização dos beneficiários diretos e indiretos ao projeto. A conclusão dessa meta se dá com a assinatura dos termos de compromisso, os termos de adesão dos beneficiários ao projeto. Vocês vão realizar a implementação com um grupo territorial, em uma determinada unidade territorial. Aqueles que serão beneficiários, se houver beneficiários do projeto, lembrando que há unidades que não envolvem beneficiários, terão unidades de conservação, mas havendo beneficiário do projeto,
que se assine aí o termo de adesão dos beneficiários do projeto. A implementação ou fortalecimento da estrutura de produção de mudas, o diagnóstico, a entrega do diagnóstico da meta 1 detalhado vai avaliar se a entrega deste produto é ou não necessária. Tá? Se porventura entender que não há necessidade de entrega de viveiro, não há necessidade de entrega ou revitalização de um viveiro, porque o território contém infraestrutura suficiente, contém uma cadeia suficiente para atender a demanda do projeto, essa meta passa a ser desnecessária. Tá? Se não houver, é interesse que o projeto fomente a implementação dessas estruturas. E a execução do projeto, tendo como indicadores os termos de adesão assinados, infraestruturas implementadas, condicionada, obviamente, à necessidade de implementação da infraestrutura, e as ações de restauração da vegetação nativa. Próximo, por favor. A meta 3 conclui-se, então, a realização do monitoramento e manutenção com os principais produtos a serem entregues ao final. O relatório com a compilação e registro do monitoramento apresentado pelo proponente e o relatório final de execução do projeto. Por favor, próximo. O que é desejável aos projetos? Modelos voltados à realidade local e às potencialidades das espécies-alvo e afins. A integração de soluções ecológicas e socioeconômicas para a promoção do desenvolvimento sustentável no territórios, ou seja, viveiros, sistemas agroflorestais. Esta implementação é necessária. Resultados esperados e os prazos e indicadores propostos. Então, melhorando a conectividade de paisagem, fluxo higiênico de fauna e flora, favorecer a manutenção da biodiversidade, proteger o solo e os recursos hídricos e assegurar o bem-estar das populações beneficiárias aí com a proposta de recuperação ambiental. Próximo, por favor. Se me der mais meio minuto, por favor, que é a parte que interessa, né? Que é a parte que paga, né? Como é que funciona o pagamento, como é que vai funcionar a gestão financeira do recurso. A gestão financeira, a proposta inicialmente, é o administrado ele realiza o preenchimento da adesão, o pedido é analisado e aprovado. A apresentação de projeto pelo proponente, o proponente, tendo seu projeto aprovado, assina-se os termos de compromisso. Os termos a serem assinados a cada modalidade está explicada e definida no âmbito do chamamento. A assinatura dos termos, uma vez que o proponente, a instituição que teve seu projeto assinado, ela assina o acordo de cooperação técnica com o IBAMA, ela está apta a ir à Caixa Econômica, que é a instituição financeira idealizada inicialmente para realizar a gestão financeira do recurso da conversão. Ela abre uma conta garantia, assina um contrato de administração de contas por terceiro junto à Caixa Econômica Federal. O autuado que teve a manifestação deferida recebe do IBAMA o número da conta que irá realizar o depósito do valor. Ele integraliza o depósito do valor na conta do projeto. A Caixa Econômica devolve para nós, o depósito foi concluído, está apto para iniciar a execução. O IBAMA autoriza a liberação do recurso para a primeira etapa do projeto, para a primeira meta do projeto. Descentraliza o recurso e inicia-se a implementação do projeto. Entregue os resultados da primeira etapa do projeto. O IBAMA analisa realiza o acompanhamento técnico desta primeira meta. A Caixa Econômica realiza o acompanhamento financeiro deste projeto. Estando tudo ok, avaliados os resultados como satisfatórios e entregues, autoriza-se a descentralização
da segunda meta, até a conclusão definitiva do projeto e o ateste da conversão de multa ao administrado e o encerramento do projeto. Por gentileza, então. Calendário proposto para as nossas ações. A entrega de propostas, ela tem deadline, tem o prazo final assinalado até dia 14 de novembro, a análise técnica que se propõe a executar de 25 a 28 de novembro. Essa data é um pouco flexível, uma vez que a gente precisa aguardar a entrega dos correios. Né? A entrega de todos os projetos pelos correios ou o suficiente. Embora a análise possa acontecer sem a entrega, como eu disse para vocês, a gente vai olhar o documento apresentado via sistema. A publicação do resultado preliminar, previsto no dia 6 de dezembro, análise documental. Aquelas instituições que foram ranqueadas na análise técnica e financeira, as melhores ranqueadas, vão ser convidadas a apresentar a fase de análise documental, chamamento prevê 15 dias após a realização, a divulgação dos resultados, publicação do resultado da análise documental, a apresentação de recursos até o dia 24 de 1 e o resultado final previsto para a primeira quinzena de fevereiro, para a gente já convidar as instituições para a assinatura dos termos de compromisso para iniciar a execução quanto antes. Gentileza próxima. Agradeço a todas as instituições que participaram. Faltam 2 logos aqui, que é do Ministério Público Federal e do ISA, que são também propulsores ou motivadores da implementação deste chamamento. Registro aqui de público a importância desses 2 atores na implementação deste chamamento. Por gentileza, o próximo. Deixo aqui os contatos da coordenação de recuperação. Os e-mails para dúvidas podem ser enviados para conversãodemultas@ibama.gov ou corec.sec@ibama.gov. Caso haja alguma falha no ato do cadastro das propostas, estão cadastrando a proposta via sistema, deu alguma falha, algum erro, não foi reconhecido meu CNPJ ou CPF, a tela travou, etc. Qualquer problema de registro via sistema, o e-mail a ser enviado é sistemas@ibama.gov.br. Podem enviar com cópia para este e-mail também, dos e-mails da conversão de multas ou corec.sec. Tá? Caso tenha algum problema em termos de aplicação. Obrigado a todos. Fiquem à disposição.